Olá pessoal, tudo bem? No último encontro nós vimos que os adjuntos adnominais são aqueles termos que dentro da oração são responsáveis por dar informações opcionais a respeito dos substantivos, dos nomes, e que os adjuntos adverbiais são aquelas informações opcionais a respeito dos verbos. Hoje nós vamos ver os tipos de adjuntos adverbiais. Nós vimos que a função desse tipo de adjunto, o nome mesmo já revela, que é a função de advérbio. O que seria essa função? É a função de estabelecer algumas circunstâncias sobre o verbo. Entre essas circunstâncias, as principais são nos contar onde, como e quando alguma coisa aconteceu. Nesse caso, a ação ou o acontecimento expresso pelo verbo. Olha só esse exemplo. A gente tem um sujeito simples, Maria caiu. Observem que eu tenho um verbo aqui que não precisa de nenhum complemento. Então, todo complemento que eu colocar será opcional. Nesse caso, então, selecionei aqui 4 complementos opcionais que podem ser adicionados a esse verbo, que, como eu já disse, não precisa de ser complemento. Observem que na rua indica onde a Maria caiu, vou chamar essa informação de informação 1. O devagar me conta como ela caiu, que foi uma queda lenta, a maneira pela qual ela caiu, e o agora me conta quando ela caiu. Então eu tenho uma informação aqui, o na rua, que indica um lugar, eu tenho o devagar, que indica modo, eu tenho o agora, que indica tempo. Observem que nesse último exemplo eu tenho o muito e tenho o devagar, que ainda indica o modo. No entanto, esse muito vai enaltecer, digamos assim, vai fortalecer a ideia do devagar. Então, eu tenho aqui uma ideia de intensidade. Então, eu tenho que as principais informações dadas pelos adjuntos, que são essas circunstâncias sobre o verbo, vão me indicar, além de responder onde, que é o lugar, como, que é o modo, e quando, que é o tempo, elas ainda podem vir acompanhadas de um outro adjunto adverbial, pouco, muito, que são adjuntos adverbiais de intensidade, que vão demonstrar a força de algum outro elemento. O adjunto adverbial de intensidade, ele pode aparecer para indicar, nesse caso, o quão rápido, o quão devagar. Se a pessoa é muito forte, por exemplo, aí ela vai funcionar como uma locução. Por falar em locução, todas as vezes que eu tenho duas palavras que podem ser substituídas por uma única expressão, seja ela um advérbio, seja ela um adjetivo ou um verbo, eu vou ter uma locução. Nesse caso, muito devagar se refere a uma única circunstância. Então, eu tenho 2 advérbios, um de intensidade e um de modo, que indicam uma única circunstância do verbo. Quando isso acontece, eu tenho uma locução adverbial. Então, a locução adverbial é quando eu tenho 2 advérbios que expressam uma única circunstância a respeito do verbo. Vamos ver um exemplo prático de como que isso acontece. Observem a seguinte oração. De manhã, Maria andou rapidamente pelo pátio. Ok? Então eu tenho aqui o sujeito, que é Maria, sujeito simples, o verbo é andou. Todas as outras informações são informações opcionais. Então, eu vou ter aqui o de manhã, que me conta quando ela andou, o rapidamente me conta como ela andou, e pelo pátio vai me contar
por onde ela andou. Então, eu tenho de manhã, rapidamente e pelo pátio, que são, respectivamente, um adjunto adverbial de tempo, um adjunto adverbial de modo e um adjunto adverbial de lugar, ok? Encerramos aqui então essa aula sobre adjuntos adverbiais e na próxima aula nós vamos conversar sobre transitividade verbal.